Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Arcano da Estrela, a dança dos oráculos com a lua. Eu sou Andréa, a guardiã de mensagens ocultas nos véus do tempo. E hoje nós vamos falar na energia da lua crescente. Aqui, o tarô, os oráculos e o baralho cigano se tornam a bússola para a sua jornada, alinhada ao ritmo e aos ciclos da lua. Então, este é um espaço de reconexão com a sabedoria ancestral. E se a sua alma sente o chamado, inscreva-se aqui, clica aqui, ativa o sininho com todas as notificações para você não perder nenhum vídeo e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que vai adorar essa mensagem, tá bom? Agora nós vamos respirar, nos conectar para iniciar um processo. Lua sagrada, lua dos ciclos, que a sua luz e o seu mistério, as ancestrais que tecem os nossos caminhos, sussurram com sabedoria aos nossos corações, que essas cartas sejam o espelho da alma e que a verdade se revele com amor e que eu, Andréa, veja com clareza o caminho a seguir. Assim é, assim será e assim está feito. Arro! Então, eu dei início, né, e o vídeo caiu, mas eu vou manter as cartas dos anjos que eu abri o trabalho. Então veio o anjo da abundância, né? Agora a gente vai entrar num período aí de transformação, de renovação. A gente está ancorado aqui por essa abundância do universo, porque quando eu pedi uma carta dos anjos vieram duas, então a gente tem o poder de multiplicar aquilo em nós. E veio o arcanjo Gabriel, que fala sobre o nutrir, e o arcanjo Raniel, que fala sobre a sensibilidade. Ambos estão falando sobre as nossas emoções, tá? Eu sinto aqui de dizer, porque o arcanjo Gabriel fala sobre, ao cuidar de uma criança, você cuida da sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora nesse momento. Aqui está falando de você doar mais um pouco de tempo, né, para alguma comunidade, para alguma criança. Principalmente, gente, nesse momento que a gente está vivendo, da gente cuidar da nossa criança interna, tá? E fala assim, de cuidar das emoções, porque me parece que essa abundância aqui, ela ainda não conseguiu chegar de forma ampla no campo, né? Porque às vezes a gente tem uma abundância material, mas não tem uma abundância nos relacionamentos, né? Às vezes a gente tem uma abundância nas amizades, no trabalho, e não tem uma abundância financeira, o dinheiro vem, não fica, né? Às vezes a gente tem alguns parceiros, encontra pessoas e tal, e essa energia nunca conecta para seguir adiante. Então, isso aqui está falando de você estar aprisionado ainda às emoções da criança interior. Então, fala da sensibilidade, você é extremamente sensível às energias e às emoções nesse momento. Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Esse é um chamado para você olhar para a sua criança interna, porque nós estamos vivendo períodos de um convite, né? Porque o universo está sendo muito generoso. A gente está finalizando um ano de Saturno, e Saturno é aquele ancião dentro de nós, né? Junto com o eremita agora desse ano 9, nós estamos com uma alma assim envelhecida, né? Reconhecendo a nossa alma antiga. Me parece que a gente vem de vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, e aqui chegamos num momento crucial de nos libertarmos de todos os pesos que a gente viveu em todas essas vidas, né? Agora é hora da gente poder de fato renascer, tá certo, gente? E a gente não é à toa que essas cartas chegaram agora, né? Eu trabalho muito com a sincronicidade, com os sinais, né? Nós entramos no período da quaresma desde ontem, um período agora de meditação, de reflexão, de silêncio, né? De um momento mais com essa criança interna, né? De um momento mais com essas emoções, com essa sensibilidade, de se conectar com aquilo que nos trouxe até aqui, né? Como foi que a gente vivenciou isso, o que foi que nos trouxe até aqui, tá? E é sobre isso. Vamos continuar aqui, porque já tem aqui umas mensagens. E o Rei de Copas vem para confirmar, tá? O Rei de Copas está falando das suas emoções reprimidas, né? Eu precisei ser forte o tempo todo para chegar até aqui. Só que agora eu não tô dando conta,
né? Aqui está me falando de pessoas que estão necessitando de um apoio, né? Para alinhar, porque me parece que não está tendo uma conexão com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu falo. Até porque a minha voz agora embargou na medida que eu fui elaborando essa fala, né? Então a gente está numa lua crescente em Gêmeos. Gêmeos é o signo do ar, o signo dos pensamentos, da criatividade, da mente acelerada, né? Dos pensamentos acelerados. Mas a gente também está numa lua, num sol em Peixes, né? E aqui as emoções, elas estão dentro dessa energia pisciana, tá certo? Para que a gente possa viver uma nova jornada, para que a gente possa caminhar com o triunfo, né, das nossas questões elaboradas, né, do nosso emocional equilibrado, com força, para a gente seguir adiante essa nova fase da vida, a gente vai precisar realmente de uma grande iluminação. A gente vai precisar olhar a vida por uma nova perspectiva. Nós temos dois Deus, o de baixo e o de cima. A gente vive o tempo todo aprisionado a essas baixas vibrações, a esse de baixo. Está na hora agora da gente modificar o olhar. O rei de copas, ele está olhando para lá, ele está olhando para o horizonte, ele está dizendo, olha, cuida disso aqui, porque lá na frente tem algo novo, né? Você pode acessar algo novo com propriedade e com maturidade. Porque, gente, o momento agora é esse aqui. É de exaustão, é de cansaço. Sabe quando alguém que você convive muito tempo, e aí eu falo das relações mais próximas, os pais, os filhos, as pessoas que a gente tem mais perto ali, né? Quando essas pessoas, um amigo, às vezes a gente está impaciente de ouvir até o que aquela pessoa está querendo falar. Porque o que a gente está precisando, que o grito da nossa alma nesse momento é o silêncio. Então, a gente está na fase aqui de culpar tudo e todos por tudo que eu estou vivendo, tá? E aí, o enforcado está dizendo que essa não é a saída, tá? Eu não estou no momento de culpar ninguém pelos meus processos, tá? Eu vivi algo porque eu precisava viver, né? Na constelação familiar a gente tem o hábito, né, de trazer essa fala de que tudo foi como foi. Isso é um ponto de maturidade. Isso é um ponto inicial de assumir a responsabilidade agora, a partir de agora, que eu tive consciência de que eu vi tudo aquilo que está acontecendo, de que eu posso agora fazer diferente, tá certo? Até porque na hora que eu faço todas essas falas, eu trago aqui duas mensagens sistêmicas que diz assim: eu tenho o poder de quebrar os padrões de repetição da minha família. E do meu lugar, eu acolho no meu coração todos os excluídos. Então aqui está me falando muito também de uma energia masculina, né, em nós, ou até mesmo de uma falta de conexão com o pai, tá? Mesmo que você tenha convivido ali com aquele pai a vida inteira, mas aquele pai emocionalmente não estava presente na sua vida. E isso lhe gerou uma falta enorme, né, de força, de coragem, de determinação, né, de poder de criação, de poder de ir para a vida e de poder também sustentar essa abundância. Porque na constelação também, né, sistêmica se diz: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Aqui está me falando que precisa curar emoções relacionadas ao pai, tá certo, gente? Para que essa abundância possa chegar nas nossas vidas, na sua vida, tá certo? Você que se conectou aqui com esse jogo da lua crescente. Aqui a gente está falando de um 10 de pentáculos. Então, criança interior curada, vida material curada, tá certo? Então, o arcanjo Gabriel está falando sobre uma anunciação. Algo novo vai chegar, algo novo vai se manifestar nas nossas vidas, vai se manifestar na sua vida. E quando eu me incluo nisso aqui, gente, a gente está vivendo uma era de aquário, né? Plutão está em aquário. A gente está vivendo na era do coletivo. Mas antes de ir para o coletivo, a gente precisa cuidar da nossa casa individual, tá certo? Mas como eu faço esse dever de casa, eu me incluo também nas coisas boas, né, que vão acontecer.
E me incluo também nas ruins, né? Porque a autoanálise é importante. A gente pode ter um terapeuta, a gente pode ter um psicólogo que nos ajuda, mas a gente não pode colocar todo o peso da nossa cura na mão deles, porque essa responsabilidade é nossa, tá certo? Então, desde o início aqui do jogo, já se abriu numa energia da criança interna, abriu na energia da abundância e da prosperidade, abriu na energia de se conectar aí com essas emoções reprimidas, com algo que ficou guardado, né? Aqui me fala de pessoas que fez a vida toda, que cuidou a vida toda, que se dedicou a vida toda, mas agora precisa mudar aí um padrão de crenças, porque me parece também que carregou, né, essa falta desse pai, essa falta dessa energia masculina e foi exaustivo, tá certo? Precisa reconhecer agora que se rende. Apesar da gente estar num momento de não rendição e de coragem, né, para ir para a vida. Porque agora a gente vai precisar nascer. Ontem num atendimento eu até disse assim, eu sinto que agora nós precisamos não nascer mais com a cabeça primeiro. A gente está precisando nascer agora em pé, sabe? Porque parece que todos nós agora vamos nascer. Estamos todos dentro de um útero cósmico. Nós estamos vivendo agora nessa quaresma um momento de renascimento. E renascer de forma diferente. Então, se a vida toda, todo mundo nasceu primeiro com a cabeça, né, no mundo, entregando primeiro as crenças, os pensamentos, né, entregando primeiro, chegou a embolar aqui a voz, entregando primeiro o nosso padrão de crença, né, as nossas emoções alinhadas a esse padrão de crença, mergulhando de cabeça, um convite para a gente mergulhar de cabeça na vida, né, nesse momento agora, a gente vai ser convidado a dar um pulo, um salto quântico, né? Com coragem, com determinação, com força. Tá fazendo sentido até aí, minha gente? Desejo que sim, tá? Eu gosto muito de trabalhar com essas mensagens aqui prontas, como a gente está falando sobre o pai, como a gente está falando sobre culpa, sobre criança interna, sobre a gente liberar padrões aí internos do nosso masculino interno também. Veio a mensagem sobre as folhas de outono. Essa frase nos incentiva a nos libertar de pensamentos de apegos a coisas, a pessoas ou situações que não fazem mais parte da nossa vida, mas que muitas vezes insistimos em manter. Gente, é muito urgente se libertar desse padrão de crença emocional que está aqui muito nesse jogo, né, muito específico, está muito conectada à energia da criança interna e a falta talvez de uma energia paterna, tá? Então agora é um momento de se conectar com esse grande pai, né? Se conectar com esse grande pai, se conectar com essa história aí, né, que perpetua há anos e anos e anos, há milhões de anos, né? E milhões, acho que não, acho que eu exagerei. Mas se perpetua há muito tempo, né? E a gente precisa cuidar dessa energia agora, do nosso masculino interno, dessa energia paterna. A gente veio aí curando coisas com a mãe, né? Vivendo um processo de cura profundo com a mãe. Mas a gente é feito de pai e mãe, a gente precisa estar alinhado com o pai e com a mãe, né? A gente saiu das dores, vem saindo das dores, né, das questões relacionadas à mãe, do convite da cura com a mãe. Mas a gente não adianta curar a mãe se a gente não cura o pai, não adianta curar o nosso feminino se a gente não cura o nosso masculino, tá certo? Não adianta, olhei já isso com meu pai e minha mãe, já fiz isso com meu pai. Não, gente, pai e mãe a gente vai passar a vida toda curando, tá? E cada ciclo vai trazer um convite, tá? E nessa lua crescente, né, na energia que veio aí da lua nova, e a gente entrou essa lua crescente em Áries, Vênus em Áries, Mercúrio em Áries, né? A lua passou por Áries, então tá pedindo aí esse fogo da vida, tá? Aqui tá faltando o elemento fogo, aqui tá faltando energia de ação, tá certo? Aqui me parece que tá todo mundo ainda aprisionado às energias emocionais. As energias emocionais? Pode ser. A questões emocionais. Aqui tem um conflito aí, do mental com o emocional, tá certo? Do ego com a essência. Quem é maior? Quem manda mais? Quem pode mais? Vamos lá. Caíram muitas cartas, não vou permitir não.
muitas cartas com as alianças em cima. E olha só, gente, uma coisa importante, nós que temos questões, né, pessoas que têm questões com o pai, são pessoas que não encontram relacionamentos afetivos saudáveis, tá? Porque essas pessoas vão estar buscando e cobrando desses relacionamentos, seja uma mulher com um homem, seja de um homem com uma mulher. Se tiver questão com o pai, não consegue, principalmente nós mulheres, tá? Não dá certo, porque nós estamos o tempo todo projetando o pai nessa pessoa e buscando encontrar o pai nessa pessoa. E aí você acaba não vendo a pessoa de fato como ela é. Ou até mesmo você pode ter atraído essa pessoa pela mesma vibração, sabe? E aí você vai ficando indisponível porque esse pai nunca esteve disponível na sua vida. Tá bom? E não tem nada a ver com o outro. O outro também pode estar indisponível, mas tem a ver com você, tá certo? Então aqui a chave para mudar toda essa situação, né? A chave para mudar toda essa situação com o masculino é caminhar para um novo ciclo com a espiritualidade, tá certo? Existe uma chave, uma porta chamada energia crística, o Pai Maior, tá? E aqui eu vou me conectar com pessoas que têm outras energias paternas que se conectam. Só que dentro de uma pirâmide existe Deus cá em cima. Me parece que a gente fica muito por aqui, ó. E a gente não se nutre desse amor, dessa essência que está cá em cima, tá? Jesus Cristo foi a chave para a gente se conectar com essa força, com esse Pai, tá certo? Então agora é a hora da gente abrir a porta dessa torre e buscar dentro dela, que somos nós, toda a nossa essência e todas as emoções, fazer uma limpeza nessa casa aí, para que a gente possa limpar toda a nossa essência, tudo que impede a gente de se conectar com a nossa essência, tá certo? Para que a gente tenha uma vida mais leve, mais saudável, mais próspera, mais abundante, relacionamentos saudáveis e uma libertação, tá? Eu aconselho aí vocês nos próximos 36 dias, né? Que era 40 de ontem, agora já são 39, mas aqui 39 dias. Eu aconselho vocês nos próximos 39 dias buscar aí uma nova história, escrever uma nova história. Limpar, revisitar, se conectar com esse passado, fechar esse livro para que novas coisas possam acontecer, para que o novo possa surgir nas nossas vidas, para que a partir do dia 19 de abril, 20 de abril, né, que é no domingo de Páscoa, se eu não me engano, seja um dia de libertação, onde a gente possa libertar a nossa alma, para que a nossa estrela de fato possa brilhar, tá certo? Tem uma mensagem aqui, olha só, a partir do dia 14 agora desse mês de março, a gente vai ter uma lua, um eclipse lunar. Esse eclipse lunar, que aqui essa carta tá trazendo, ó, uma mensagem, esse eclipse lunar na lua cheia, ele vai conectar a nossa criança interna, ele vai trazer sentimentos e emoções, tá? E dificuldades que nos conectaram aí, que nos impediram de acessar portais. Então, a partir do dia 14, observem os sentimentos, observem as emoções, observem o que chega, tá? Eu não aconselho fazer nenhum tipo de ritual na lua, no eclipse lunar. Você pode fazer uma oração, se conectar com a sua força interna, né? Pedir discernimento, né? Mas eu não aconselho fazer nenhum tipo de ritual. Pode fazer uma terapia que te ajude a olhar o passado, isso vai estar muito no campo, vai estar muito aberto, tá? Para você olhar aquilo que está no inconsciente, né? Olhar aquilo que está nas profundezas do seu ser, olhar aquilo que você não consegue trazer para a superfície, para pedir ajuda. Então vai ser muito propício esses próximos dias, tá? Você pode acessar isso aí, vai ser muito bom, para que você possa viver em liberdade, tá? Os pássaros trazem uma necessidade de viver uma vida em equilíbrio e uma vida livre, livre dos padrões mentais, emocionais, espirituais, físicos, né, da matéria, do espírito. E a lua vem confirmar que nessa lua, nessa lunação, né, acontecerá um corte.
Então comecem a observar a partir do dia 10 agora, como que vocês vão estar se sentindo, o que que chega. Lá pro dia 10 a Lua deve estar encontrando aí quem, Andréa? Gêmeos, Câncer, Leão, deve estar lá beirando Leão, Libra, por ali, tá? Porque a alunação vai acontecer em Virgem. Então dia 14 a Lua vai estar cheia em Virgem. Então é um signo também da organização, da arrumação, da liberação. Talvez vocês aí estejam sentindo a necessidade de limpar, de purificar. Façam isso o quanto antes da lua cheia, tá certo? Vão limpando agora, vão esvaziando esse espaço para que o novo possa se manifestar. Combinado, minha gente? Eu acho que é só isso mesmo. Eu vou tirar mais uma mensagem aqui. Eu acho que foi o suficiente, já temos um grande dever de casa aí, né? Continuar acolhendo essa criança interna, pegar essa chave mesmo, né, dessa energia crística e libertar essa criança desse aprisionamento aqui. Agora é hora de pedir a Jesus Cristo, pedir ao Divino Espírito Santo, pedir a Deus que nos conecte, que nos presenteie com um novo coração. E só de falar com vocês eu sinto um aperto, sabe? Então se tem mágoa, encontra aqui o timo, dá umas batidinhas no coração, sabe? Eu me perdoo, eu saio da culpa, porque a culpa é um sentimento, a gente carrega uma culpa enorme, né? Por não ter sido uma boa mãe, por não ter sido uma boa filha, por não ter sido uma boa esposa, um bom esposo, por não ter sido uma boa amiga, um bom amigo, né? Porque naquele trabalho eu não realizei aquilo como eu queria. Eu saio da culpa, tá, gente? Aqui me vem uma necessidade muito grande de sair da culpa para aprender a receber, sabe? Porque aqui tá me falando também de uma energia que a culpa coloca. A culpa, se você analisar, é um grande novelo, né? Vem a culpa, vem a procrastinação. E a procrastinação tá na perfeição. Então a gente vai, se a gente começar a puxar essa linhazinha, a gente vai criando, tecendo uma nova história, né? Saindo daquele emaranhado, daquela coisa que a gente vivia ali preso, tá certo? Não sei se fez sentido para uns, mas vai fazer sentido para muitos, tá? Vou botar meus óculos aqui para finalizar. Então eu desejo assim, gente, uma vida abundante para todos nós, porque a gente começou com o anjo da abundância e a gente está fechando esse jogo com o anjo da abundância. Tá certo? A abundância está em toda parte. Quando pensamos na grandiosidade do universo, podemos compreender que fazemos parte dessa energia que permeia entre nós. Assuma a posição diante da vida e receba o que a vida tem de melhor para oferecer. E sabe qual é essa posição? O anjo em cima e o anjo aqui embaixo. Nós embaixo e nós em cima. É uma nova consciência mesmo de vida divina que a gente precisa ter, tá certo? Nós somos seres abundantes, porque nós somos filhos de Deus, tá certo? Eu desejo que essa mensagem tenha chegado aí no seu coração, que tenha feito sentido para você. Se não fez também, joga para o universo e deixa aí como merecimento para quem precisa escutar isso e precisa dar um passo agora para cuidar dessa